pessoal, este é mais um Fala Carlão especialíssimo, porque é um Fala Carlão no sábado de Aleluia. E este sábado de Aleluia que amanheceu lindo aqui, aliás, como todos os dias de abril, amanhecem maravilhosos. Eu já fui fazer minha caminhada com meu totó aqui e tenho o privilégio de hoje poder conversar e poder trazer essa conversa para vocês com um grande amigo, o mestre José Luiz Tejon, que está aqui. Eu falo que está aqui do meu lado, viu, Tejon? Eu tenho sempre falado para as pessoas que, mesmo estando distante, elas estão aqui do meu lado. Tejon, bom dia, obrigado pela sua disposição, mais uma vez, em falar aqui com o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão. Bom, amigo, fala Carlão, parabéns aí pelo teu trabalho, levando comunicação, mensagem positiva, não só para o mundo dos produtores, mas para o Brasil todo. Eu tenho uma honra imensa de estar contigo aqui nesse sábado de aleluia, né? Aleluia. Vamos Pois junto. é. No sábado de Aleluia, aqui no bairro dos Mirandas, eu estou aqui no bairro Rio da Serra, que fica a 3 quilômetros do bairro dos Mirandas, e lá no bairro dos Mirandas eu nasci, e meu pai mora até hoje na mesma casa que eu nasci. E ele está lá e eu estou cá. Eu vou lá, eu vejo meu pai hoje uma certa distância, assim, de uns 3, 4 metros, para preservar o meu pai, né? E a gente está aprendendo a viver esse novo mundo. E eu acho que a gente, na verdade, não vai voltar ao normal, a gente vai voltar para um outro normal. Eu queria aproveitar, deixar essa conversa dessa quarentena para o final da nossa prosa, deixar esse papo. Eu queria voltar um pouquinho para que as pessoas que estão assistindo, que ainda não conhecem o José Luiz Tejon, eu queria que você se apresentasse para essas pessoas, eu queria que você me falasse onde é que você nasceu, enfim, como é que você chegou no agro. Conta um pouquinho da sua história, você fica à vontade, querido. Muito bom, Carlão. Legal, obrigado aí. Bom, eu tenho uma história, né, que o pessoal diz que é uma história de muita superação, né? O Jô já me entrevistou, várias pessoas, tem meus livros, né? Aliás, meu último livro é Guerreiros Não Nascem Prontos, porque acho que tem a ver com a vida e tem a ver com esse momento também que a gente está passando. Mas eu fui concebido, digamos assim, a concepção, né, da minha mãe, que eu não conheci, minha mãe biológica faleceu, foi na Espanha, em Quérego, nas Astúrias. Aliás, um típico lugar até hoje, um lugar de agronegócio, de agroturismo, né? E nesse lugar, a minha mãe ficou grávida, não pôde mais continuar vivendo ali, e fugiu praticamente para o Brasil como imigrante, em Santos, né? E lá eu nasci em Santos, ela já veio grávida de 6 meses. E aí a história tem uma passagem, porque ela não podia me cuidar, e eu fui adotado por um casal de imigrantes ali em Santos, na Vila Belmiro, na Rua do Campo dos Santos. A Olha Rosa e o Antônio, ali. E aí, com 4 anos de idade, eu sofri uma grave queimadura no rosto. Minha mãe preparava ali uma mistura, era típico daquela época. As donas de casa compravam uma lata de cera, e aí colocavam um pouquinho ali de gasolina, algo assim, derretia, e uma lata virava 5. Era uma, era uma prática da economia doméstica, né? E entendi. um dia a lata inflamou, pegou fogo, ia pegar fogo na casa, ela arremessou a lata para o quintal, eu vinha correndo do quintal em direção à cozinha, e a mistura de cera com gasolina, então atingiu o meu rosto. Tinha 4 anos, isso foi lá por 1958, 59, por aí, e a partir daí eu tive uma história muito, por um lado, complicada, por outro lado, muito rica, porque aprendi muita coisa em 12 anos de hospitais públicos. A gente era uma família pobre, então, escolas públicas, e este processo todo é um processo que me fez aprender muito sobre o enfrentamento da vida, porque eu tive muito encorajamento, que é outra coisa vital para essa nossa hora aqui, quando a gente for falar lá da quarentena, coragem para enfrentamento do mundo. Se você não tem essa coragem, o medo toma conta de você e você fica paralisado, né? Ou fica esperando. Então, a coragem me foi uma educação muito rica em toda aquela minha infância, e aí
fui lá estudar e um dia, né? Um dia chego fazendo estágio numa pequena agência de propaganda em São Paulo. Eu nunca tinha visto, Carlão, um pé de café, eu não sabia nada. Eu nasci em Santos, vivi em Santos, São Paulo, não sabia nada. E estava estudando, fui estudar jornalismo, estudar comunicação, publicidade, e estava fazendo um estágio gratuito, porque antigamente a gente não ganhava nada. Estágio era para você aprender, e olhe lá quando eu te dava eu não tinha um centavo. Então eu tinha um trabalho, trabalhava num lugar, e às 6 da tarde eu saía e ia para essa uma pequena agência de um amigo, para criar. Eu era um estagiário de criação. E Isso um em dia, Santos. isso em São Paulo já. Ah, Eu já em estava São Paulo. estudando na Casper Libero, fazendo propaganda, jornalismo. Trabalhava, arrumei um emprego que eu ganhava um salário mínimo e meio por mês. Terminava esse emprego, que também era um estágio, eu ia para essa agência às 6 da tarde. E ali eu ficava até às 10 da noite criando. E chegou um dia lá, cara, que chegou um trabalho para fazer de máquina agrícola, dessa Ó, pequena agência. Um trabalho de máquina agrícola. E de quem era? Da Jato. olha só. Pulverizadores, jato. Mas que raio é pulverizador? Né? Eu não sabia nada disso. E ninguém quis fazer. Como ninguém quis fazer, passaram para o estagiário fazer, que era eu. Quando eu vi aquele negócio, não entendia nada, falei, olha, eu não sei o que é isso. Deixa eu ir lá conhecer essa empresa, ver o que é, conversar com eles, porque eu não consigo fazer, eu nunca vi esse negócio na minha frente. Então tá bom, então você vai. Naquela época a gente ia para Pompeia com um trem à noite, né, um trem que saía às 10 horas ali da estação Júlio Prestes, e lá fui eu, peguei o trem na quinta-feira e passei lá na Jato, sexta e sábado, e ali eu fui recebido pelo Shikao Nishimura, filho do seu Sunji, pelo Uhum, e pelo Zé Maria Jorge Sebastião, um uhum. agrônomo que tinha sido diretor do IBC, e ele era o diretor de marketing da Jato. Ele me recebeu com um carinho, né, uma atenção, me mostrou aquilo, me levou na fazenda dele para mostrar café, me deu uma aula sobre o que significava agricultura, mecanização da agricultura. Eu tive 2 dias ali com o Zé Maria Jorge Sebastião, pessoa inesquecível da minha vida, me falando o que era o desafio da agricultura. Não havia ainda a palavra agronegócio. E ele botou na minha cabeça que o grande desafio da agricultura era todo ano o agricultor tinha que ser melhor do que no ano passado. Era praticamente um campeonato, Uhum. e no ano seguinte era o ano da Olimpíada, e ele me fez entender que a agricultura, a agropecuária era uma Olimpíada. Você precisava sempre ter marcas melhores, melhores, melhores de produtividade. Ele me deu uma aula ali em 2 dias que me falou: olha, a agricultura é igual a Olimpíada. Você tem sempre que melhorar a cada campeonato. Eu Uhum. voltei, né? Voltei com as ideias e criei uma campanha para a Jato na época, que era uma campanha exatamente baseada em cima de Olimpíada, né? Uhum. A Olimpíada Agrícola Brasileira. E, Uhum. e criei um slogan para a Jato. Jato supera todas as marcas. Uhum. E eles adoraram. Eles adoraram. Bom, passou um ano, o diretor de marketing que estava na Jato, a esposa dele não quis mais ficar por lá. Pompeia, 500 quilômetros de distância naquela época, e ele pediu demissão. Quando ele pediu demissão, o Nishimura, o Zé, já me conheciam, me convidaram então para ser gerente de marketing da Jato. Então eu acabei na Jato através de uma dessas coisas da vida muito curiosas, um trabalho que ninguém quis fazer. Eu Entendi. fiz, e a partir daí a minha carreira no agro, com a Jato, com a convivência fantástica, depois com a Grosseries, uma outra convivência fascinante, né? Com o Ney Bittencourt de Araújo, e aí a nossa história que a gente já conhece. Mas, como você queria saber um pouco dessa minha originação, foi uma originação bastante difícil, né? Na minha infância, em toda a minha juventude, mas o pessoal me pergunta: se você voltasse no tempo e pudesse mudar o destino, você mudaria?
Eu diria assim hoje, não. A única coisa que eu faria de diferente seria prestar mais atenção. Porque se eu prestasse mais atenção, eu ainda saberia mais. Então, chegando aqui na nossa época, meu caro Carlão, eu diria que as grandes dificuldades, os grandes incômodos, quando a gente presta atenção neles, eles Uhum. são, eles são o maior diploma de doutorado que você pode ter na sua vida, desde que você os enfrente e que Uhum. você aprenda com eles. Você sai muito mais elevado do que você estava dando. Então, graças aos benditos incômodos que nos incomodaram e nos fizeram movimentar. Pois é, e continua nos incomodando. Deixa eu aproveitar essa sua parada lá na Jacto para te fazer um parênteses aí, e eu queria ouvir de você um pouco. Eu tive na Jacto já algumas vezes, e tive até, por sorte, acho que a primeira vez que eu tive na Jacto foi numa festa de 60 anos da empresa, onde estava havendo uma mudança de geração no comando e tal. E eu aprendi a admirar a Jacto e me colocaram lá no auditório e passaram um vídeo de uns 30 minutos com a história do seu Nishimura. E eu me lembro muito bem, eu sempre gosto de dizer isso, porque eu terminei o vídeo chorando, né? E chorando muito e pensando assim, gente, que valor que tem um homem que, né, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás e foi, pegou um trem e desceu na última estação e deu tanto ensinamento para a agricultura. E aí, fazendo um parêntese, fazendo uma ligação disso com a sua história, eu fico imaginando o privilégio que deve ter sido na sua vida ter podido conviver com o seu Sunji Nishimura. E eu queria que você falasse um pouco dessa convivência, porque eu acho que já devo ter visto em uma palestra sua você falando sobre a história e a simplicidade com que ele tomava as decisões, com que ele fazia. Então, eu gostaria que você fizesse um pouco esse comentário e eu gostaria de saber de você se foi demais eu ter chorado ou se qualquer Não. pessoa choraria com essa história. Olha, Carlão, foi uma sorte imensa da minha vida. Eu cheguei até a história de como que me convidaram para ir para Jato, né? Eu Uhum, tinha 24 anos de idade, né? uhum, uhum, E uma coisa muito interessante, porque quem me convidou foram os filhos do senhor Nishimura. Eu não tinha visto ainda até aquela altura o uhum, velho, né, como a gente chamava, o velho Nishimura. Foi o Zé Maria, o Chical, o Giro, né, o uhum, Takashi, que me convidaram. E quando eu cheguei lá, uma missão de fazer marketing. E aí, o senhor Nishimura estava viajando, ele sempre fazia viagens para aprender, né? E uhum, passado uns 15 dias que eu estava ali já em Pompeia, o Zé Maria chega para mim e fala assim, Tejão, vai lá no... o senhor Nishimura não falava sala, falava quarto. uhum. Vai lá no quarto do senhor Nishimura, se apresenta para ele e mostra o que você está fazendo. Eu nunca tinha visto o senhor Nishimura. Aí chego lá eu, 24 anos de idade, né? Cabeludo, né? Um bicho esquisito. Entro na sala do velho, seu Nishimura, um técnico agrícola, veio do Japão, pobre, imigrante, foi garçom, foi boia fria, como você falou, pega um Uhum, trem, vai até Pompeia, abre uma oficinazinha, conserta-se tudo, né? E uhum. chega na Jato ali, quando eu cheguei lá, era 1977, por aí. Eu sou Nishimura, eu sou, né, todo jovem assim, eu estou fazendo aqui esse trabalho, aí abri umas planilhas, e ele pergunta, o que você fazendo? Ele falava assim, desse jeito, né? Eu falei, é marketing, senhor Nishimura. O que é esse marketing? Vai explicar. A gente não consegue explicar hoje que é Viu? marketing, uma filosofia de administrar. Não, não, senhor Nishimura, esse aqui. Aí ele olha para mim e fala, não, não, Jato não faz marketing. Jato faz máquina. Esse que você fazendo, o Jato não precisa. Agora, imagina meu choque. Pompeia, chegou lá, 15 dias, o presidente. Não, marketing não precisa. Mas aí eu vou te mostrar o que é a alma, o que é essa alma imortal do seu Nishimura.
Ele é um homem que muito difícil para ele compreender essa coisa. Marketing, 77. Hoje tem nego que não entende isso. 77, naquela simplicidade dele, Carlão, né? Um homem da mão, um homem da mecânica, um homem da máquina. Ele Uhum. falou isso, mas imediatamente, Carlão, ele percebeu que ele não falou alguma coisa certa. E ele, num esforço, isso aconteceu, Carlão, em 10 minutos. Estou te contando isso, foi uma cena de 10, 15 minutos. Ele percebeu que alguma coisa ele fez de errado. Se eu estava ali, tinha um sentido de importância para a empresa dele. Uhum. E dentro do esforço dele, ele traduziu marketing imediatamente como propaganda. E aí ele falou assim para mim, ele pegou o cartão de visita da Jato. Ele Uhum. falou, você sabe fazer esse? Era cartão de visita. Eu falei, sei, seu Nishimura. Esse feio. A Nishimura precisa cartão novo. Esse cartão tem que fazer novo. Olha aqui, símbolo de família. Aquele trevo. Está pequeno. Tem que fazer cartão novo. Aí apontou para a parede, tinha uma folhinha, um calendário, aqueles calendário antigo, né, de grande, bonito. Uhum. Sabe fazer calendário? Eu falei, sei, senhor Nishimura, calendário, folhinha. Sim, folhinha. Mas tem que fazer folhinha antes que ano novo chega. Então, Muito bom isso, muito bom. folhinha. Aí pegou cartão de Natal. Sabe fazer cartão Natal? Senhor Nishimura, assim, mas também tem que fazer cartão de Natal antes que chegue a Natal. E aí ele finaliza assim: coisa mais importante de jato é vender máquina. Se não tem folheto, não vende máquina. Folheto muito importante para vender máquina. E toda hora não tem folheto. Tem folheto dessa máquina, não tem folheto de outra, folheto feio. Sabe fazer bom folheto? Falei, seu senhor. Então, ele não me chamava de Tejon, falava de Zé Luiz, ele chamava Zé Luizo em japonês, né? Zé Luiz. Então, Zé Luizo, faz cartão novo, faz folhinha antes que chegue ano novo, faz cartão Natal antes que chegue Natal e faz todo folheto novo para vender máquina de Nishimura. Carlão, ele pegou em 10 minutos alguma coisa que ele desconhecia, que era marketing, me Uhum. fez sair dali com trabalho, Uhum. motivado, e a partir disso eu tive com o seu Nishimura um convívio direto com ele de 5 anos, com Uhum. aprendizados simplesmente espetaculares, porque ele me contava as coisas dentro do raciocínio japonês, e a Uhum. minha missão era traduzir aquilo num raciocínio entendido em português. Então, ninguém cresce sozinho. Criamos juntos, eu e o seu Nishimura. Ele falava a importância de palavra. Palavra como água, ele falava. Se palavra forte demais, correnteza forte demais, palavra mata, que nem água mata. Se água boa, água limpa, água calma, água é vida, água mata a sede. Então, palavra igual água. Me ensinava coisas simplesmente espetaculares. E com relação à crise, chegando aí ao mundo da crise, outra coisa espetacular para todos os nossos aqui ouvintes, telespectadores, Uhum. internautas aqui do Fala Carlão, a Jato passou por todas as crises, superou e saiu melhor de todas as crises da história. Uhum. Então, eu passei lá com eles 6 anos da minha vida e passamos por gravíssimas crises. A crise do petróleo de 78, acabou na época investimento, verba de investimento para comprar máquina agrícola. Passamos por crises terríveis ali do início da década perdida, dos anos 80, e por todas as crises que nós passamos, a Jato sempre passava muito bem. E aí vem um aprendizado extraordinário também do seu Nishimura. Quando estava na crise, eu me lembro de 78, uma imensa crise, parou o mundo, parou o país com a crise do petróleo, parou venda de máquina, de tudo. Eu perguntei, e aí, senhor Nishimura, o que fazemos? Ele pegou umas folhas que ele tinha, grandes, aquelas de papel quadriculado, aqueles folhetão, não tinha computador, trouxe um folhetão, abriu na mesa.
E nesse folhetão tinha todos os anos a venda da Jato, de todos os anos desde que ele começou. E fazia um ciclo. Uhum. E fazia como é. Ele dizia: Nishimura não tem dúvida de que tudo na vida tem alta e tem baixa. Então, quando está alta, Nishimura prepara para baixa, porque baixa vem. E quando está baixo, é aí que Nishimura cresce, porque muita gente não consegue, mas Nishimura preparado. Então, você vê na história daquela empresa fascinante uma inteligência financeira, uma compreensão de estar preparado para a crise, com caixa, com segurança financeira, e inovação. Inovação, inovação, inovação. Tanto é que foi lá, em 79, que nós lançamos a primeira colheitadeira de café do mundo, na Jato. Poderia ser em outras fábricas, fábricas de tratores, fábricas de colheitadeira, podia ser em outras fábricas. E foi na Jato, uma fábrica de pulverizadores, que surgiu a primeira colheitadeira de café do planeta. E assim é. Então, aprendizados fascinantes, meu caro Carlão Nishimura. Que lição e que sorte. E depois com o Ney também, outra. Secundino da Grosseries, o Ney, dá um jato para a Grosseries, outra sorte. O pessoal fala, sorte não existe. Olha, tá bom, vai, que 99% seja sorte, mas tem um porcentinho ali que te abre uma janela, que se você não vê, você não vai. E tem muito 1% que é oferecido a muita gente que não pega. Aí não vem os outros 99%. Então tem lá, tem 1%zinho ali. E aí foi outra coisa fascinante também, ter vivido na Grosseries, com o Secundino, outro líder simplesmente espetacular, o pai do Ney, o fundador. E o Ney, o Ney acho que todo mundo conhece, devemos ao Ney o nome agribusiness no Brasil, agronegócio, porque na década de 70, Carlão, Ney já estudava agribusiness em Harvard. Nos anos 70, o Ney já compreendia a visão de cadeia produtiva. Nos anos 80, na Grosseries, vivemos juntos, sempre trabalhando este conceito, e depois a fundação da ABAG, isso já foi em 92, 91, por aí, quando é fundada a ABAG, que é a Associação Brasileira de Agronegócio. Mas o conceito de agribusiness, nós já trabalhávamos com eles na Grosseries desde os anos 80. E o Ney, outro líder simplesmente fantástico, e eu sinto muita saudade dele, e acho que neste momento a gente precisaria de uma inspiração que o Ney deixou para todo o Brasil. E se você me autorizar, eu queria repetir aqui no teu programa. O Ney dizia, lá na Grosseries, a Grosseries era líder de sementes, suíno híbrido e de avicultura com a Grosseries Ross. Éramos líderes nos anos 80 de sementes, de suíno híbrido e de genética avícola, além de hortaliças também. E o Ney dizia, o meu sonho e a minha missão com a Grosseries é ajudarmos todo o cinturão tropical do planeta Terra. Porque o que nós aprendemos a fazer aqui no Brasil serve para toda aquela faixa, quando você vê o cinturão tropical do planeta Terra, nós temos aqui a mesma condição ambiental, de condições de dificuldades que nós já superamos, que nós podemos fazer com que toda a faixa tropical do planeta progrida no sentido da produção de alimentos e da qualidade de vida. Então ele dizia, meu sonho como a Grosseries é trabalharmos em todo o cinturão tropical do planeta Terra. Esse era um ideal. E a gente era motivado por isso de uma maneira simplesmente gigantesca. A gente trabalhava numa empresa que não era uma empresa de $1 bilhão, era uma empresa menor. Mas a gente trabalhava na Grosseries nos anos 80, Carlão, como se nós estivéssemos trabalhando na maior multinacional do planeta, porque a nossa missão era alimentar e ajudar a agropecuária de todo o cinturão tropical do planeta. Nós trabalhávamos com essa visão. Então, eu acho que hoje, nessa circunstância do coronavírus, nesse momento aqui, acho que o grande discurso brasileiro para o mundo, além de ser um discurso de cumprir os contratos, de manter os suprimentos que nós temos combinado, suprir muito mais, mas acho que o nosso extraordinário discurso seria
faixa tropical do planeta Terra. Todos os micro, pequenos e agricultores espalhados em toda essa faixa, cooperativas, todos vocês, o Brasil vai ensinar vocês a serem também minimamente autossustentáveis. O Brasil educa toda a faixa tropical do planeta e nos apresentarmos a isso. Uma missão. E eu acho que nessa hora do mundo, cheia de conflitos, de um contra o outro, um falando mal do outro, um discurso brasileiro deste, das nossas autoridades, do povo brasileiro, como o Ney tinha com a Grosseres, eu não tenho dúvida, seria um discurso inspirador e simplesmente motivador para todos os brasileiros nessa hora. Ô, Tejon, e já aproveitando então que você está falando desse discurso inspirador e educação, que é uma palavra-chave, e continuando nessa prosa que está uma delícia aqui, uma prosa que mescla um pouco do que aconteceu com a sua vida, essa riquíssima experiência de vida sua, eu queria que daí você já falou de Jacto, já falou de Inês, de Agroceres. Qual que é a etapa seguinte e aí para chegarmos nesse Tejon inspirador que nós temos hoje, no Tejon que é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, do Tejon da Jovem Pan, do Tejon que, enfim, diria que é uma unanimidade nacional. Eu queria saber, você um dia estava lá e falou, vou fazer isso, ou as coisas foram acontecendo, como diz a música do Paulinho da Viola, não sou eu quem me navega é o mar. Eu queria que você me falasse. Tem muito de mar, muito de mar. Tem a nossa mão ali, como eu te disse, né? Tem gente que não gosta da ideia da sorte ou do acaso, mas Daniel Kahneman, Nobel da Economia 2002, disse, olha, o que acontece na economia é acaso, sorte, né? Então ele até tem a sua tese de prêmio Nobel. Então existe um fator, né, que a gente não domina. A gente tem que prestar atenção, né? E ele existe. Então é muita falta de compreensão do quão pequenos nós somos no universo, é dizer que eu fiz. Eu nunca digo isso, porque eu sou o resultado, né? O meu último livro é Guerreiros Não Nascem Prontos. Eu sou o resultado de pessoas com quem eu convivi, obviamente. E você puxou aí a própria história do seu Nishimura. Se eu não tivesse convivido com o seu Nishimura, não seria a mesma pessoa. Não seria. Se eu não tivesse lá aqueles meus dois pais adotivos lá de Santos, Rosa e Antônio, não seria a mesma pessoa. Se eu não tivesse convivido 15 anos da minha vida com Ney, eu não seria a mesma pessoa. E os meus amigos aí em volta, Décio Zilberstein, Ivan Vedequim, Luiz Antônio Pinaza, o doutor Joaquim Machado, o geneticista, se eu não tivesse convivido, jamais seria. Então nós não somos aquela coisa, eu sou o cara. Isso não existe. Eu sou resultado de pessoas com quem eu convivo e com quem eu aprendo. Eu te observo, Carlão, e te admiro. E o pessoal fala, o Carlão, tá pique, ó, pegada. Tá, pera, tem coisa importantíssima a aprender com o Carlão. Então eu tenho dentro de mim esta coisa. Então o que acontece agora? Você fez a pergunta do agora, esse momento. Esse momento, eu convivi ao longo de muitos anos, você também, com o cooperativismo. Né? E observando líderes cooperativistas, como um Galassini, do Macoamo, como um Mário, de um Sistema Aurora, e Roberto Rodrigues, outro grande amigo com quem eu tenho também o prazer de conviver há muito tempo. E aprendo. Então, baixou uma síntese na minha cabeça, resultado da observação do mundo, resultado de convivências, resultado, então, de algo que é a minha grande angústia. O que nós podemos fazer de uma maneira forte, planetária, neste momento e no momento pós-coronavírus, que possa ser feito de uma maneira conjugada e de impacto no mundo. Governos com problemas, governos com crises, um contra o outro. Você não tem uma voz uníssona de governos, que poderia ser um grande caminho.
E tem em governos, governos bons, governos ruins, você tem uma complicação do ponto de vista de liderança governamental. As grandes instituições, né? ONU, OMS, um fala mal, o outro fala bem, um diz que está a serviço de uma ideologia, conflitos e brigas também. No nosso mundo da mídia, no nosso mundo mediático também, opiniões exacerbadas para um lado, opiniões... Então, está faltando uma coisa que seria o ideal, que é a sociedade civil organizada. Mas quando você vê a sociedade civil organizada e no próprio agronegócio, cerca de 300 organizações, cerca de 300... também você acompanha isso, um fala uma coisa, outro fala outra, outro diz não sei o quê, outro dia até a gente começou a observar gente querendo desestabilizar a própria ministra Tereza Cristina, soltando besteiras aí nas redes. Então, você vê que a própria sociedade civil organizada... E aí me veio assim, temos uma sociedade civil organizada que tem lei, tem regras, tem filosofia, tem entidades, e ela é gigantescamente grande, cooperativa. E aí existe em Bruxelas a Aliança Internacional das Cooperativas. Temos aqui no Brasil a OCB. Temos na América a Aliança Internacional das Cooperativas do continente americano. Se as cooperativas, nesta hora, soltassem uma voz do tipo intercooperação internacional das cooperativas mundiais, nós estaríamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas. Estaríamos falando no continente americano de 300 milhões de pessoas. Estaríamos falando no Brasil de 15 milhões de brasileiros. No agronegócio, praticamente metade de tudo que se produz vem de cooperativa. Então, nós teríamos uma condição factível sobre regras, sobre lei, sobre disciplina, sobre fundamentos, não é cada um pensando uma coisa, de poder fazer, então, uma orquestração global para-governamental, ou seja, em paralelo a governos, apoiando governos, porém, uma força da sociedade civil organizada efetivamente compreendida por regras, leis, que poderia e deveria, neste momento, fazer uma chamada de comportamento e intercooperação das cooperativas do mundo, porque nós vamos ver quebra de contratos, nós vamos ver desajustes em redes de suprimento, nós vamos ver necessidade de uma reinicialização do planeta, com muito empreendedorismo, e o empreendedorismo suportado pelo cooperativismo, você tem muito mais chances de êxito. Então, neste momento, eu acabei fazendo esta chamada, passei a usar, dentro das minhas possibilidades, a mídia que eu tenho à minha disposição, para entusiasmar principalmente a presidência da Aliança Internacional das Cooperativas para um chamamento neste momento, que é um momento crítico e difícil. E, consequentemente, a partir disso, você passaria a ter uma força comunicacional de superação, de enfrentamento, de encorajamento e de possibilidades de sairmos melhores desta crise do que nós entramos, como você bem disse, para o novo normal. O novo normal, não é, Carlão? Você falou aí, o novo normal é aquele que vai vir depois do antigo normal. Olha, extraordinário. Essas suas considerações a respeito do poder das cooperativas e desse novo papel, ela já ganhou aderência aí com os nossos amigos do cooperativismo brasileiro, aonde que nós estamos com essa ideia? A gente você já conseguiu fazer isso aí, sair do seu discurso para ganhar áreas de alguma atitude mais prática? A intercooperação está dentro dos pressupostos do sistema cooperativista mundial. Aqui no Brasil é também uma demanda. Ela ainda não ocorre como deveria ocorrer, como poderia ocorrer. Quando nós falamos de uma visão planetária como essa, que não é somente você colocar a Coop aqui da Grande São Paulo, com a Olambra, que tem flores. Então, já que nós estamos com um problema de flores, Coop, vocês têm 1 milhão de cooperados. Olambra,
vocês são a quarta maior cooperativa, vocês se unem para... Nós não estaríamos mais falando somente disto, Uhum. desta intercooperação, cooperativa de transporte, né? Nós estamos falando de uma intercooperação no sentido de uma visão planetária da Uhum. força cooperativista e as cooperativas de todo o planeta se comunicarem entre si. Então, nós temos problema com relação a alguma coisa que é de China. China tem cooperativa, cooperativa com a Índia, Índia com a África do Sul com a Argentina, com o Brasil, com o Canadá. O que as cooperativas planetárias hoje, num arranjo, podem suprir e ajudar o mundo a passar pelo problema coronavírus? E, posteriormente, será o berço natural de fundos e de investimentos. Porque na hora que eu precisar reinicializar a economia, eu vou precisar de um sistema que trabalha para não deixar a gente para trás. Porque Uhum. quando é o empreendedorismo somente por ele, em 100 empreendedores, 2 vão. Quantos Nishimura? Uhum. Quantos japoneses vieram? Quantos fizeram a mesma coisa do Nishimura? Agora, quantos Nishimura? Poucos. Então, o Uhum. cooperativismo é que vai permitir que existam muitos mais Nishimura pela força do não deixar a gente para trás e da capacidade educadora. Então, é um desafio complexo e é um desafio que tem que ser tomado com muito cuidado, porque não queremos a ideia de que o presidente da da Aliança Internacional Cooperativa se coloque como o novo presidente do planeta. Uhum. Então, que não queremos que o nosso amigo Márcio, presidente da OCB, se Uhum. coloque como o novo Pois é. personagem para Uhum. disputar coisas com o presidente Bolsonaro, com o Mandetta. Não. Então, o cuidado com isso tem que ser feito, é muito delicado. E quando falamos de comunicação de cooperativa, é necessário haver uma grande delicadeza, uma grande generosidade e um cuidado muito grande para jamais dar a sensação de que você quer mandar nos outros e que você Uhum. quer ali. Agora, se você olhar, Carlão, qual é a sociedade civil organizada do planeta Terra que tem constituição, que tem regulação, que tem fundamentos e que pode estar orquestrada nesse momento, só tem uma: o Cooperativo. cooperativismo. Existem outras entidades? Existem, mas elas são dispersas. Uhum. Existem entidades de prestação de serviços que fazem belos serviços, Rotary, Line, mas elas não têm esta constituição de cooperativa que, além de falar, faz. Então, está aqui colocado. Cooperativa nasceu de muita dificuldade, nasceu de muito sofrimento, e neste momento de sofrimento, eu entendo que o sistema cooperativista planetário tem aí uma contribuição grande a dar. Agora, como a pessoa vai fazer? Tem que ter um cuidado danado. Uhum. Porque quando você se expõe, Carlão, você sabe que detratores aparecem e que, né, até nós estamos aqui no sábado de Aleluia, Uhum. Páscoa, a gente até conhece bem a história de um que se expôs ao planeta e o que aconteceu com ele, Pois é. né? Não é? E ainda eu estava vendo agora há pouco, quando ele disse que estava com sede, um cara foi lá e embebeu lá vinagre num paninho para ele lamber. Aí ele Pois falou: chega, parece que foi a última palavra viva, né? Deixa, tchau para vocês. O cara me dá vinagre. Então, então a vida na Terra, meu amigo Carlão, ela é difícil, a gente também tem que entender isso. pois é. Até Cristo, né, cara? Pois é. Dá um pouquinho de água aí, o camarada bota lá um pano com vinagre. Ô, Tejão, ótima a nossa prosa aqui. Eu queria, você falou para a gente, vamos dizer assim, fez uma escalada gigantesca e resolvemos até os problemas planetários aí agora com essa sua ideia que eu acho fantástica das cooperativas. E você colocou uma palavra que me caiu profundamente, que é a palavra reinicializar, né? A gente precisa reinicializar, o mundo será reinicializado. E eu queria trazer isso um pouquinho agora mais para dentro de nós. Eu queria, para a gente encerrar nosso papo aqui, eu recentemente fiz um canal na internet chamado Recalculando para contar um pouco da minha história de ter emagrecido 70 quilos, sem bariátrica, enfim, e eu estou querendo inspirar outras pessoas para fazer a mesma coisa e criei esse canal chamado Recalculando. E você falou essa palavra reinicializando, eu queria que você
trouxesse para nós seus insights, porque eu acho que para reinicializar o mundo, a gente precisa antes reinicializar o indivíduo, né? E a gente está vivendo um momento aí de reflexão. Eu não faço outra coisa a não ser pensar, aí paro, leio um pouco, aí penso, aí ouço um vídeo, aí penso. Enfim, a gente está no momento de reinicialização dentro de nós mesmos. E eu queria saber suas considerações, aonde isso pode nos levar, porque às vezes eu tendo eu falo, hoje respondendo uma amiga no WhatsApp, falou: como você está? Eu falei: eu estou alegre, eu estou triste, eu estou animado, eu estou meio desanimado, enfim, eu estou bipolar e eu queria entender um pouquinho se essa reinicialização aí, como é que você está enxergando do indivíduo? Meu amigo Carlão, você falou aí, né? É, um grande ser humano, um maravilhoso ser humano, é aquele que consegue viver com duas ideias opostas e mesmo assim fazer uma síntese e ter lucidez. Viver com essa, viver com as coisas opostas. Eu tenho um livro velhíssimo de Dale Carnegie, que ele escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um Uhum, livro simples, muito interessante. Então, eu diria, hoje em dia, nós vamos precisar daqui para frente é como fazer amigos e reinicializar o mundo. uhum, Então, a primeira coisa vai ser a gente parar, e isso exige luta. Não é porque depois de uma grande crise como essa, naturalmente vem uma coisa boa. Na crise de 29, depois daquela mega crise, veio uma terrível Segunda Guerra Mundial, ditadores, veio um negócio terrível, pior ainda, né? Ele uhum, conseguiu piorar. Então, não é decorrência natural. Disto vir um mundo maravilhoso. Exigirá consciência de seres humanos e luta. Luta. Então, essa luta significa a gente parar de dar reforço às notícias de um contra o outro. uhum, Parar de dar reforço, olha lá o que aqueles desgraçados lá fizeram. Olha lá, parar de procurar inimigo. Porque uhum, quando a gente procura inimigo, a gente reforça mais ainda o ódio. E a uhum, gente estimula pessoas que já carregam dentro de si esta tendência a ficarem ainda mais odientas. E uhum, a gente, como tem agora esta coisa aqui, que é o mundo dos celulares, em que o planeta todo tem, as uhum, pessoas atiram através das redes sociais. Então, nós temos que ter uma grande paciência. Por exemplo, tem pessoas que eu gosto muito delas como pessoas, mas eu uhum, não suporto as ideias políticas delas, as ideias que elas têm na cabeça. Mas eu gosto delas como pessoas. Então, eu posso gostar muito de uma pessoa, apesar dela ter uma ideia completamente oposta à minha. Então, eu não preciso odiá-la. E é possível gostar de pessoas, uhum, mesmo que elas tenham ideias que são contrárias à sua. Então, uhum, essa reinicialização do indivíduo, Carlão, passa por uma consciência muito grande. Nós teremos que reunir forças criadoras, porque tem uma destruição aí no universo, uma entropia. Ela está uhum. em ação e ela está destruindo. Para que você reconstrua, você tem que organizar forças construtivas. Seres humanos, criadores, terão que se reunir, se organizar para fazer isto. Este processo, Galão, é uma luta. Portanto, nós temos que reunir ao máximo alianças, e diminuir ao extremo nós contra eles, vocês, a culpa é do João, a culpa é do Alfredo, a culpa é do cara. Essa coisa de procurar culpado não nos levará a uma reconstrução, a uma reinicialização positiva do planeta. Pelo contrário, se a busca por culpados, se a busca e o ódio for fermentado, nos levará a um caos pior que coronavírus. Que coronavírus, a ciência vai resolver. Nós Uhum. vivemos no agro, sabemos o que é ciência, sem dúvida alguma, a ciência vai resolver. Uhum. Agora, o sentimento humano gerado durante o coronavírus e o pós-coronavírus pode se transformar num caos pior que o coronavírus, ou pode se transformar, como muita gente deseja, numa redenção, numa melhoria de uma visão planetária, num aspecto que envolve o agronegócio, qualidade de alimento. Nós vamos ter que explodir mitos. Né? Um mito: tudo que é natural é bom, depende. Uhum. Tudo que é biodinâmico é bom, depende.
Tudo que é orgânico é bom? Depende. Tudo que é de uma agroindústria é bom? Depende. Vai vir a palavra depende. E a Hum. palavra depende será associada a rigorosos protocolos científicos. Então, nós vamos ver e consideramos um coronavírus nasceu de um péssimo mercado de alimentos, sob nenhuma condição sanitária. Isso. Nós, positivamente falando, nós deveríamos ter doravante um crescimento do rigor do aspecto de rastreabilidade, aspectos sanitários. Outra coisa bonita que deveria advir de coronavírus, não é só para mercado com dinheiro para pagar, não é Uhum. só para os consumidores holandeses ou para o pessoal da classe A brasileira. Toda a população planetária tem que receber comida com food safety, como dizem os americanos. Tem que Uhum. receber uma comida segura. Todo mundo, porque se uma tribo de um bairro, de uma cidade de Botsuana, na África, come algo que não presta, pode infectar o planeta inteiro. Então, tem coisas muito ricas que podem advir de uma crise como esta. Aplicação de fundos, por exemplo, em cooperativismo, temos que lutar contra a miséria no mundo, porque em 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, 5 bilhões vivem da faixa da pobreza para a miséria extrema. Então, o capitalismo consciente deve ascender, uma série de coisas positivas. Educação para nutrição, qualidade, supply chain, o que Uhum. significa agronegócio. Nós estamos tendo uma lição hoje do que é o verdadeiro agronegócio. É verdade. Se os rapazes das gôndolas do supermercado não forem trabalhar, rapazes e moças, não Uhum. forem trabalhar, a comida não é reposta na gôndola. Aquele menino, aquela menina do supermercado é agronegócio. Se o rapaz que vai fazer compra aqui para mim na padaria, de um delivery, de um motoqueiro, não for lá, não chega aqui. Esse menino é agronegócio. Então nós começamos a ver, olha, a agroindústria, o supermercado, o varejo. Eu estava discutindo agora, essa semana, por que que as lojas de chocolates, chocolate é alimento. Chocolate é essencial. Por que que as lojas de chocolate também não podem funcionar? É agronegócio. Impacta a cadeia do cacau, uma cadeia que o Brasil já foi líder no mundo. Então, a não visão do sistema de agribusiness, neste momento a gente está tendo. Se tem algum problema com um container que não volta, você não manda para lá o produto que você está. Então, nós começamos a ver essa visão de Ray Goldberg, lá nos anos 50, que o nosso sistema é um sistema completamente integrado. Coisa positiva que pode sair disso: uma muito melhor integração das cadeias produtivas, consciente de que o produtor rural não pode ser explorado. O Uhum. produtor rural nessa cadeia, ele tem que ser cuidado e preservado pelas locomotivas da cadeia. Você está Uhum. numa cadeia de valor que tem 4 corporações internacionais que definem o jogo dessa cadeia produtiva, tem que haver, eticamente e inteligentemente falando, um fair trade. Eu tenho que remunerar o produtor, por quê? A originação vai passar a ser importante, porque comida depende quem fez, como fez, por que fez, e você vai chegar numa família, né, com 100, 200 hectares, não importa o tamanho, que está ali fazendo o quê daqui para frente, no mundo positivo que nós esperamos? Está ali tomando conta do seu microbioma. Tomar conta do seu microbioma, como, né, o nosso amigo Alisson fala muito bem disso, tomar conta da água. Então você passa a ter ali verdadeiro gestor, não é mais produtor rural. Uhum. É uma entidade maior do que produtor rural. Então, o lado positivo de uma crise como esta, que é uma crise nascida de péssima situação sanitária, que envolve meio ambiente, que envolve cultura, que envolve nutrição, é uma crise que pode gerar um mundo muito melhor. Agora, exigirá luta, Carlos. Isso não vai ser feito simplesmente com, nós achamos que poderia ser assim, até porque todo mundo aqui bem sabe. Numa crise como essa, tem 3 tipos de seres humanos. Tem aquele que se omite, que foge Uhum. e que fica vendo até como é que pode tirar alguma vantagem. Existe um grupo de detratores, de predadores, que ficam procurando culpados para estabelecer algum domínio de poder através do ódio. E Uhum. existem as forças criadoras. Existem os seres humanos que, nesse momento, são aqueles que vão fazer o novo normal, um novo normal melhor do que o normal antigo, como é a história da humanidade ao longo de
milênios, né? Isso acontece. Então, Carlão, eu diria, welcome to the world, bem-vindo ao mundo. E a nossa missão é lutar pelo aperfeiçoamento de um mundo que sempre foi imperfeito e que agora nos revela uma macro imperfeição. E isto, por um lado, é uma coisa genial, porque se reunirmos as forças criadoras, nós poderemos aperfeiçoar muita coisa imperfeita aqui no mundo. Agora, para de reclamar, para de buscar culpado, para de chororô, vitimização, né? Em últimas palavras, você começou com a minha história de vida. Uhum. Eu era proibido de me sentir uma vítima. Uhum. Menino, adotado, família pobre, cara queimada, eu era proibido de ter uma palavra coitadinho de mim. Então, Uhum. eu acho que também nesta hora a vitimização é algo que tem que ser combatida com muita ênfase. Não se vitimize e quanto maior é a sua hierarquia na escala da liderança planetária, mais proibido de vitimização você está. É isso aí. Querido, super obrigado. Eu falo o seguinte, a conclusão que eu chego é sempre assim, que Deus foi muito bom comigo, porque sempre costumo dizer isso, porque coloca no meu caminho pessoas da prateleira de cima das suas áreas, do mundo inteiro, e o Tejão, você é uma dessas pessoas. Eu queria te agradecer imensamente esses seus 52 minutos aqui de prosa comigo, e que a gente poderia ficar conversando aqui o dia todo, mas a gente precisa encerrar. Muitíssimo obrigado por Obrigado. dividir sua inteligência conosco, viu? Obrigado, Carlão. Parabéns pela tua obra. Um ser humano é a obra, é o trabalho. E você, onde quer que eu vá, eu vejo Carlão trabalhando e trabalhando na construção do bem, do belo e do útil. Portanto, tu é um grande cara de valor e me inspira também. Muito obrigado, Ah, Carlão. querido, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima, como eu costumo dizer, do agronegócio. A gente conversou aqui durante 52 minutos com o mestre Tejon, José Luiz Tejon, a quem eu quero agradecer imensamente, e fiquem vocês com todo esse conteúdo extraordinário que o Tejon nos deixou aqui. Obrigado, Tejon. Um forte abraço a todos vocês, e este Fala Carlão vai ficando por aqui.